Olá, pessoal, sejam bem-vindos à extensão no procedimento estético injetável em microvasos. Então, esse projeto ele foi elaborado para que você pudesse ter uma visão mais ampla do procedimento estético injetável em microvasos, para que você pudesse descobrir na escleroterapia uma forma de alavancar a sua carreira, assim como eu alavanquei a minha. Vou me apresentar um pouco a vocês. Meu nome é Maiara Moura, eu sou biomédica, eu sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, eu sou inscrita no meu conselho pela numeração 07712. Eu sou habilitada também em patologia clínica pelo Hospital das Clínicas, que era vinculada ao UFPE, assim como a maioria dos biomédicos eu acabei me habilitando nessa área porque na minha época a gente não tinha muita oportunidade da habilitação na área da saúde estética, então eu tive que trilhar por esse caminho. Mas, quando eu terminei a minha graduação, me pós-graduei em biomedicina estética. Também, ao mesmo tempo, fiz mestrado em patologia e no meu mestrado eu estudei doenças de pele, especificamente fungos de pele. Eu queria algo que agregasse a área da estética, eu não queria fugir da minha área de atuação. Isso é muito importante, inclusive, para vocês também, tá? Atualmente, eu sou pós-graduanda em saúde estética pela UFPE também. Fiz residência em harmonização orofacial. Sou docente e coordenadora da Clínica de Estética da Unifip e também docente de pós-graduação na área da saúde estética. Então, eu ensino em algumas instituições aqui no Nordeste, como, por exemplo, Faculdade Inspirar, Grupo Cefap, Instituto Paiva, RH Cursos. Sou professora nas pós-graduações de especialização em farmácia, biomedicina estética, saúde estética de modo geral. Sou coorganizadora do COB, que é o Congresso Online de Biomedicina Estética, e idealizadora do programa Emagrecimento Eficiente. Por 3 anos, gente, eu trabalhei numa franquia de emagrecimento. E esses 3 anos que eu trabalhei nessa franquia, eu acabei tendo uma visão diferenciada do emagrecimento para o profissional da saúde estética. Então, acabei montando meu próprio programa, tá? Sou expert em escleroterapia por solução osmótica, porque foi, de fato, o procedimento que alavancou a minha carreira e me fez ficar mais conhecida, tanto com relação aos meus pacientes, tanto com relação aos meus alunos, tá? Então, esse evento, a minha função em proporcionar esse evento para vocês é fazer com que vocês caminhem como eu caminhei, rumo ao sucesso nos tratamentos de microvaso. Você não está sozinho nesse percurso e eu serei sua grande guia, tá? Nos próximos dias você terá acesso a um material incrível que vai mudar a sua trajetória, como mudou a minha. Como também eu vou estar possibilitando para você uma mentoria para que cada passo seu seja, de fato, associado à melhor conduta dentro da área, tá? Então, esse evento eu estou proporcionando para vocês um evento online, gratuito, e é o maior evento, o evento mais completo da internet sobre o PEM, tá? Sobre o procedimento estético injetável em microvasos. E aqui eu vou compartilhar com vocês todo o conhecimento voltado ao atendimento clínico para que vocês coloquem em prática tudo que vocês vão aprender, tá? Eu farei com que essas aulas elas tenham uma didática simples e direta. Eu não vou ficar enrolando aqui, eu vou direto para o conteúdo. Então, nos próximos dias, vocês vão conseguir enxergar a grande oportunidade que é o tratamento de microvasos e vão sim conseguir oferecer esse tratamento no mercado da saúde estética, tá? Vocês verão também como esse mercado, né? Esse mercado, esses pacientes que têm essa disfunção, que têm essas telangiectasias e veias reticulares, eles precisam estar em atendimento, então existe uma alta demanda associada a esse procedimento, tá? E tem poucos profissionais oferecendo. E esses poucos que estão oferecendo, eles não estão entregando o resultado de excelência. E aí está decepcionando muito paciente, tá? Então aqui vocês terão um mar de possibilidades para alcançarem os melhores resultados para os pacientes de vocês. Tá? Vou mostrar o caminho mais simples e mais seguro para realizar esse procedimento. Então eu preparei um conteúdo todo voltado para a prática, para o dia a dia mesmo, no trabalho de vocês. Inclusive, se você ainda não trabalha na área, mas você está estudando e está prestes a começar a sua carreira na estética, essas aulas são para vocês também, tá? Porque aí vocês já vão começar muito mais assertivos, com muito mais segurança em entregar um resultado para o paciente, tá? Então, aqui ninguém vai ser excluído.
Então, se você ainda se pergunta se esse evento é para você, eu já vou te adiantando que esse evento é para você, sim. É para você, profissional da saúde, independente de estar em pós-graduação ou então se já estiver atuante. É para você trabalhar com mais confiança ou então entrar na área da saúde estética mais assertivo, tá? Já de cara eu vou te ajudar a ter mais segurança e executar uma avaliação no paciente de forma mais completa. Você vai aprender todas as etapas do PEN, ou do PEIN, como queiram chamar, tá? Desde o início, meio e fim, para um tratamento completo, sem se preocupar com as intercorrências, tá? A gente vai falar também sobre as intercorrências, não se preocupe. Eu vou falar como evitá-las, caso elas ocorram, tá? E, aliás, eu vou falar como evitá-las e caso elas ocorram, eu vou preparar vocês para lidar e para resolver a situação, tá? Além disso, o bônus desse evento online é que vocês vão, de fato, enxergar como funciona a minha técnica, que é a técnica de reforço, um método que traz muito mais resultado para o seu paciente com uma rapidez de até 60% do convencional. Então, eu consigo reduzir muito o número de sessões do meu paciente com essa técnica e eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, tá certo? Qual é o nosso objetivo aqui? É ofertar um tratamento completo de microvasos, sem se preocupar com as intercorrências, sem tanto incômodo para o paciente e até 60% mais rápido que o convencional. Então, vem comigo que eu vou te ensinar como se realiza o procedimento estético injetável em microvasos de forma segura. Tá? Bom, tudo que eu falei aqui para vocês, eu acredito que na cabecinha de vocês esteja se passando um filme e ao mesmo tempo uma frasezinha como se fosse bom demais tudo que eu falei para ser verdade, né? Mas sim, se fosse alguns anos atrás, eu também iria pensar a mesma coisa. Se eu tivesse assistindo a aula de outro profissional que estivesse me falando essa situação, eu também iria pensar dessa forma, tá? Isso é normal, a gente tem dúvida daquilo que a gente não conhece, mas eu quero apresentar aqui a vocês os meus resultados. Então, eu trouxe para vocês os resultados dos meus pacientes, para que vocês pudessem comprovar que realmente a gente consegue proporcionar a melhor experiência para o paciente da gente dentro desse tratamento e entregar os melhores resultados. Tudo isso utilizando a técnica que eu desenvolvi, que é uma técnica que entrega resultado rápido, tá certo? Podem mais uma vez observar as fotos, tá? Inclusive, essa imagem que está passando na tela de vocês, eu tive esse resultado com apenas 3 sessões, tá? Poucos profissionais têm resultado com apenas 3 sessões, às vezes precisa de 6 sessões, 10 sessões, e aí o paciente ele fica desestimulado a continuar, porque às vezes a sessão é incômoda, e eu vou ensinar vocês como amenizar o incômodo do paciente para que ele continue as sessões, e ao mesmo tempo ensinar como reduzir esse número de sessão e entregar o resultado 100% para o paciente, tá certo? Então, de fato, vocês vão conseguir aqui enxergar a oportunidade que é esse tratamento. Gente, como foi que eu comecei? Eu comecei contando para vocês, na verdade, no início dessa aula, o meu currículo, as minhas titulações. Não que a titulação não seja importante para a nossa área da saúde, até é, mas se alguém tivesse me aconselhado há uns 10 anos atrás, eu teria pensado mais não só na titulação, né, que a gente gosta de agregar especialista, mestre, doutor. A gente gosta muito de ter título dentro da área da saúde e é importante porque o título dá uma outra visão para nós profissionais da saúde, mas se alguém tivesse me instruído naquela época que eu deveria pensar muito mais na transformação do meu paciente, no poder transformador que eu iria proporcionar para ele de melhorar a autoestima, de entregar um resultado 100%, né, de mudar a vida do meu paciente. Então, eu tinha que pensar e planejar toda a minha trajetória em cima dessa perspectiva do que em cima de adquirir título, porque o título, como eu falei para vocês, é importante, mas não é garantia de sucesso na área da saúde estética. Eu conheço pessoas que só têm especialização e está muito mais à frente do que um mestre, um doutor e um PhD, porque ela entendeu que a gente só consegue ter sucesso na nossa trajetória profissional se a gente transformar a vida do nosso paciente,
se a gente conseguir ser de fato um agente de transformação da vida do nosso paciente. Então é isso que eu quero que vocês entendam. E para ser um agente de transformação, vocês precisam entregar os melhores resultados. Vocês precisam ser referência naquele tratamento. Então, quando eu estava começando na área da saúde estética, eu era recém-formada, né? Eu não tinha muito dinheiro para investir. Eu não sei se vocês vão se identificar com a minha trajetória, mas eu terminei minha pós-graduação e eu não tinha condição financeira de abrir um consultório estético. Eu também não tinha muita experiência e eu tinha medo das intercorrências, porque na minha pós-graduação os professores focaram muito nas intercorrências e é o certo focar mesmo. Só que não é só focar na intercorrência, a gente tem que focar na intercorrência, mas a gente tem que ensinar o nosso aluno como resolver essa intercorrência. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa, pega papel e caneta e anota aí. Você que é um profissional injetor, em algum momento da sua trajetória, você vai ter uma intercorrência, porque só não erra quem não faz o procedimento. Se você está todo dia fazendo aquele procedimento, você vai ter uma variável, vai ter uma intercorrência, e aí o seu diferencial no mercado do trabalho não é mais realizar aquele procedimento e entregar o resultado. O seu diferencial é saber resolver essa intercorrência. Então, pensando nessas perspectivas, né, que estavam na minha mente, recém-formada, sem muito dinheiro para investir, com falta de experiência, com medo da intercorrência, eu acabei determinando para a minha vida, tá, que eu iria buscar driblar esses impasses que estavam na minha mente. E o que foi que eu fiz? Eu montei uma estratégia. Qual foi a estratégia que eu utilizei primeiro para me tornar referência na área da estética? Bom, eu não tinha muita condição financeira, então eu tinha que pensar naqueles procedimentos que iriam me proporcionar um retorno financeiro bom e que ao mesmo tempo não iria precisar que eu investisse muito no início da minha carreira, tá? Segundo, eu comecei a observar a região que eu iria atender. Sim, gente, eu comecei atendendo através de parcerias, tá? Quando a gente não tem condição financeira de começar nosso próprio consultório, o ideal é que a gente procure um profissional que não trabalha com os injetáveis, pode ser um esteticista, por exemplo. Esse profissional, às vezes, ele já tem destaque no mercado, ele já trabalha há muitos anos com aquele procedimento estético, só que ele não trabalha com injetável. Então, o que é que eu fiz? Eu procurei alguns profissionais que não trabalhassem com os injetáveis e eu fui na clínica desses profissionais e me ofereci, né? Falei dos meus procedimentos, falei o que é que eu estava realizando na época, o que é que poderia agregar de tratamento dentro da clínica daquele profissional e fiz parceria, tá? Então, dentro daquela parceria, eu comecei a vislumbrar quais são as pessoas que eu iria atender e quais eram as necessidades daquela região. O que é que aquela população ali daquela região que eu iria atender estava precisando que eu fizesse? Estava precisando receber de tratamento, tá? Então, primeiro ponto, investir em procedimentos mais rentáveis. Segundo, qual a necessidade da região? Então, na minha cabecinha, no início da minha trajetória, eu investi em toxina botulínica, em preenchimento, em fios, em intradermoterapia, em laser, era perder tempo, porque muitos pacientes eles não iriam confiar em mim para fazer esses procedimentos, já que eu era muito insegura na época para esse tipo de procedimento. E, ao mesmo tempo, perder dinheiro, porque eu poderia investir muito alto no estoque de toxina botulínica e preenchimento em fios e acabar aquele estoque ficando guardado ali e eu não ter como ter meu retorno financeiro daquele investimento. Então, eu precisava estar em outro tratamento que me possibilitasse um fluxo de pacientes grande na clínica e, ao mesmo tempo, me desse um retorno financeiro bom para que eu pudesse investir até mesmo em cursos de capacitação, em procedimentos injetáveis mais avançados. Foi aí que eu encontrei na literatura científica alguns dados alarmantes, tá? Eu encontrei, gente, que em torno de 30 a 40% da população brasileira possui microvasos, possui telangiectasia, possui veias reticulares e possuem varizes. E esses dados chegaram até mim de forma alarmante através de um artigo, tá? Que eu até citei para vocês aqui no cantinho, um artigo de Tony Pereira e colaboradores, 2017. E além disso, eu descobri também que 70% das mulheres com idade acima de 40 anos apresentam as veias varicosas,
tá? E 6 a cada 10 mulheres entre 30 e 40 anos tem queixa de microvasos. Então, gente, muitas pessoas apresentam as varizes e os microvasos e não tem profissional para tratar essa população toda. Foi aí que eu despertei para o procedimento estético injetável em microvasos. Só que ainda assim, o procedimento estético injetável em microvasos não deixa de ser um procedimento que tem a ele atrelado às intercorrências. Então, como é que eu comecei a vencer o medo das intercorrências no caso do PIN? Primeiro, eu busquei conhecimento, porque na época da minha pós-graduação, eu não sei se aconteceu isso com vocês também, mas na minha época, o professor, ele não ensinou todas as intercorrências atreladas ao PIN. A gente aprendeu o básico, de fato, que era só injetar, mas eu sabia que uma vez que eu estivesse injetando um líquido dentro do lúmen do vaso, que ia cair na corrente sanguínea, eu sabia que eu iria ter um grande número de intercorrências. Então, se eu fosse atuar com esse procedimento sem saber resolver as intercorrências, ia ser um risco não só para mim como profissional, mas um risco para o meu paciente também. Então, eu comecei a buscar conhecimento, comecei a praticar bastante o tratamento. Eu li bastante artigo, eu comecei a me questionar e a partir disso, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo a minha própria metodologia dentro desse tratamento. Foi quando eu comecei a ficar mais assertiva, foi quando eu comecei a me deparar com as intercorrências e comecei a resolver essas intercorrências. E aí, quando eu me dei conta, eu estava oferecendo o melhor resultado para o meu tratamento, para o meu paciente. Eu estava oferecendo o melhor resultado, o melhor tratamento para o meu paciente e, ao mesmo tempo, eu estava ficando conhecida no PIN, tá? Eu comecei a ter um fluxo muito grande de pacientes nesse tratamento. Foi aí que eu consegui juntar um pouco mais de dinheiro, eu consegui alavancar a minha carreira, eu consegui investir em toxina botulínica, em preenchimento, em fios. Às vezes, a gente quer começar na área já investindo naqueles procedimentos que são mais caros e a gente não vê a possibilidade de conseguir um retorno financeiro também no PIN, tá? E fora que existem muitas pessoas que precisam desse tratamento e que ainda não recebem o tratamento porque existem poucos profissionais no mercado. Então, o que eu quero que vocês... a conduta que eu quero que vocês tomem, na verdade, depois dessa aula, é que vocês abram a mente para esse procedimento. Tá? Então, eu comecei a ter experiência através também dos erros dos profissionais. Eu comecei a notar o que é que meu aluno está errando nos injetáveis, principalmente no PEN. Tá? Então, nos cursos, eu comecei a observar a falta de experiência, né, dos alunos e, como professora, eu comecei a pontuar os principais erros desses profissionais. Fiz um levantamento e trouxe aqui para vocês esses erros para que vocês não cometam mais, tá certo? Então, o primeiro erro que eu observo do profissional da saúde estética é na avaliação, é na consulta estética. O que é que vocês fazem? Vocês pegam uma única avaliação para todo e qualquer tipo de tratamento. Ou seja, vocês desconsideram os diferentes fatores envolvidos no procedimento. Desconsideram os diferentes tipos de intercorrência atreladas a cada procedimento estético injetável. E vocês fazem perguntas generalistas que às vezes não servem para o procedimento que vocês querem executar. Então, uma dica, gente, é que vocês tenham uma avaliação, uma ficha de anamnese específica para cada tratamento que vocês vão realizar no paciente. Porque essa ficha ela tem que ter perguntas específicas destinadas àquele tratamento e não perguntas generalistas. Assim, a gente vai evitar as intercorrências, inclusive, tá certo? Então, o primeiro passo que eu quero é que vocês realizem uma avaliação correta para o PIN. É essa avaliação? Na verdade, o que é uma avaliação estética? Bom, é uma entrevista que você realiza, tá? Para o seu paciente com um único intuito. A intenção dessa entrevista é chegar a um ponto de um diagnóstico de uma disfunção estética. E no caso, esse diagnóstico é o diagnóstico dos microvasos, das telangiectasias e das veias reticulares, que são os microvasos que a gente pode tratar. Vocês vão notar ao decorrer desse evento da ascensão do PEN que existem subtipos, que existem classificações do meu paciente para enquadrá-lo de forma que ele seja um paciente que vai fazer escleroterapia
ou então paciente que precisa de escleroterapia associada a uma cirurgia, ou então paciente que realmente é um quadro cirúrgico, tá? E a gente sabe que o profissional da saúde estética, o biomédico, o farmacêutico, o biólogo, o enfermeiro, ele só pode tratar disfunções estéticas, e as telangiectasias e as veias reticulares são consideradas disfunções estéticas porque eles não têm código internacional de doença. É por isso que nós, profissionais da saúde estética, podemos tratar através do PI. Tá? Então, a avaliação estética, gente, é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai procurar sanar um problema. Só que muitas vezes esse problema é trazido pelo paciente como queixa principal e outras vezes a queixa principal não é o real problema. Como assim? O que é que eu quero informar vocês com isso? Às vezes o paciente ele chega pra gente, né, falando que tem microvasos, que tem veias reticulares e que isso incomoda ele. E quando a gente vai notar, o paciente está num quadro muito mais avançado que precisa ser encaminhado a um angiologista. E foi esse quadro que eu notei quando eu recebi essa paciente. Essa imagem é de fonte própria, tá, gente? Eu realmente recebi essa paciente na clínica. Uma paciente do sexo feminino, ela estava se queixando não só de gordura localizada, mas também de incômodo nos membros inferiores. Ela apresentava varizes, telangiectasias e microvasos. E aí, quando eu fui avaliar essa paciente, tomei um susto porque ela estava com uma úlcera no membro inferior, próxima à panturrilha, tá? E aí eu tive que encaminhar essa paciente. Eu não pude fazer tratamento de gordura localizada, não tinha condições de fazer tratamento de microvasos de forma alguma nessa paciente. Então, existem casos que a paciente ela vem pra gente pensando que a gente vai dar a solução, mas na verdade a gente precisa encaminhar. Então, percebam que nós, profissionais da saúde estética, temos o papel de triar o paciente. O que é triar esse paciente? É decidir se esse paciente vai passar por um tratamento estético ou se ele precisa passar por um profissional médico para tratar uma doença diferente, tá certo? Então, percebam a nossa importância também na saúde pública como um todo. Então, às vezes, o paciente ele vem com a queixa principal que não é o real problema, ele vem com varizes, achando que a gente trata de varizes. A gente não trata de varizes, a gente trata de microvasos. E, às vezes, o paciente ele vem com microvasos, mas a gente nota também que aquele microvasinho ele está sendo nutrido por uma veia de calibre maior. Então, a gente precisa também não só tratar esses microvasos, mas encaminhar esse paciente para um angiologista, avaliar o caso também, para a gente ter uma resposta de 100% de melhora desse paciente, tá certo? Bem, uma dica que eu quero dar a vocês é um aplicativozinho que eu uso. Se o celular de vocês for o iPhone, for o iOS, né, que a gente chama, vocês vão baixar o Vem Câmera, tá? E esse aplicativo, ele proporciona a gente enxergar melhor as veias mantenedoras que estão ali associadas aos microvasos e mostrar ao paciente que, às vezes, o tratamento de microvaso não é suficiente. A gente até trata esse microvaso, mas que ele precisa voltar para o angiologista para avaliar essa questão das veias que estão mantendo ali aqueles microvasos, tá? Então, é um aplicativo muito eficiente, tá? Para quem tem iOS, o Vem Câmera. Para quem tem Android, é o Vem Seek. Tá? Então, podem baixar para utilizar na prática e mostrar ao paciente de vocês a importância dele também, às vezes, ser acompanhado por um angiologista, tá certo? Quando tem só microvasos, é excelente. A gente trata, entrega o resultado 100%, mas aí, às vezes, o paciente tem microvaso associado a esses microvasos tem as veias mantenedoras ou nutrizes. E aí, a gente precisa encaminhar, tá certo? Bom, mas vamos falar sobre uma avaliação estética? A avaliação, ela se divide em etapas. Quais são as etapas de uma avaliação? Eu tenho um questionário inicial, que é a anamnese, tá? Que é o prontuário estético do nosso paciente, no qual vai ter as perguntas necessárias atreladas àquele tratamento. Eu tenho a avaliação clínica do meu paciente, não posso esquecer de avaliar clinicamente meu paciente. Eu faço levantamento também do perfil laboratorial, se necessário. E eu faço, no decorrer dessa avaliação, algumas observações impessoais. Qual o intuito de eu respeitar, qual o intuito de ser respeitado essas etapas? Bom, gente, é porque quando eu respeito essas etapas, aí sim eu vou ter um diagnóstico da disfunção estética. Nesse diagnóstico, eu vou propor um protocolo ao meu paciente, o paciente aceitando aquele protocolo, eu vou fazer o registro fotográfico da região, tá? E vou começar a realizar o tratamento e acompanhar a evolução, tá certo? Para poder entregar o resultado 100%. Tá?
que é essa ficha, esse prontuário estético, essa anamnese? Gente, é como se fosse uma entrevista. Na verdade, é mais uma investigação da vida do meu paciente. E essa investigação vai ajudar no tratamento, inclusive vai ajudar caso eu precise mudar o tratamento do meu paciente, porque aí eu não preciso ficar fazendo as mesmas perguntas para o paciente. Eu vou direto na ficha, ver o que é que ele pode e o que é que ele não pode, para que eu faça posteriormente uma mudança. Além disso, esse prontuário ele é muito importante porque se trata do comprometimento moral e legal do meu paciente. É um documento histórico, inclusive do tratamento do meu paciente, tá certo? Então é muito importante que vocês não esqueçam de realizar uma anamnese, realizar uma ficha, montar uma ficha específica para o procedimento estético injetável em microvasos, tá? Bom, eu trouxe para vocês uma parte da minha ficha, do meu prontuário estético, tá? Notem que na parte inicial eu tenho a data que eu recebi esse paciente, o nome, o endereço, o bairro, as informações básicas, né, gente? Uma informação importante é, em caso de emergência, a quem eu vou avisar? Vocês têm que lembrar, pessoal, que uma vez que o paciente entra na clínica de estética, entra no consultório de vocês, tá? Vocês são responsáveis 100% pelo que vai acontecer com aquele paciente. Então, é importante que vocês anotem o nome de um parente próximo, o telefone, tá? Se o paciente ele tem convênio médico, é importante também que vocês anotem qual é o convênio do paciente, qual hospital esse convênio atende, tá certo? E principalmente como o paciente chegou ao nosso consultório. Por quê? Porque a cada 6 meses ou a cada 1 ano a gente pode fazer um levantamento se esse paciente chegou por indicação, se ele chegou através de propaganda das redes sociais. Isso vai nortear você, profissional da saúde, a saber se realmente você está fazendo um procedimento de excelência e outras pessoas estão indicando o seu tratamento e aí o paciente está vindo muito por indicação, ótimo, excelente. Ou então está vindo por propaganda de Instagram, de rede social, de Facebook, muito bom também, porque o seu investimento do marketing está dando retorno, tá? Então é importante que vocês questionem esses pontos específicos também, tá? E perguntar ao paciente qual a queixa principal. No caso dos microvasos, o paciente vai relatar canseira nas pernas, incômodo, coceira, tá? Sensação de peso, sensação de cansaço. Isso é comum eles relatarem. Você vai anotando todos os relatos do paciente, tá certo? Bom, aí a gente entra nos dados específicos, que são as perguntas que devem ser feitas especificamente para o paciente que vai estar em tratamento posteriormente, tá? Então, o paciente já fez algum tratamento de microvasos, é importante que vocês questionem se ele já fez, se ele gostou do tratamento, quanto tempo esse tratamento durou, se ele viu resultado. Gente, não peguem uma ficha de anamnese e fiquem só questionando o paciente, fazendo a pergunta e olhando para o paciente. Faz a pergunta e olha para o paciente. Não é assim. Vocês fazem a pergunta, puxam um pouco mais da vida do paciente dentro daquela pergunta. Por exemplo, você está fazendo uso de algum creme nas pernas, de algum ácido, aí o paciente vai relatar se sim ou se não, você pergunta qual o creme, onde foi que ele comprou, quem foi que recomendou, qual o intuito dele estar usando esse creme, tá? Você vai puxando, vai entrando na vida do seu paciente, tá? E aí você vai criando um vínculo com o seu paciente e vai ficar muito mais fácil de você fechar um protocolo posteriormente, já que você criou esse vínculo. Está fazendo epilação a laser, é importante que você pergunte, porque o procedimento estético injetável em microvasos é um procedimento injetável que pode deixar edema, hematoma. Então, se o paciente vai fazendo epilação, a gente vai explicar para ele que é importante que ele dê um intervalo de tempo para aquela epilação após o PEN, né, de pelo menos 15 dias, ou então ele comece o PEN e depois pense em fazer a epilação, ou então comece a epilação e depois pense em fazer o procedimento estético injetável em microvaso. O que é prioridade para ele tem que pensar em começar, tá? Com relação à ingesta de água, é importante questionar a alimentação do paciente, se o intestino é regular, quantas vezes ele vai ao banheiro, né? Se faz alguma atividade física. Por quê? A gente já viu que a atividade física é importante para a musculatura da panturrilha, para o retorno venoso, então tem que questionar o paciente. Inclusive, quantas horas ele dorme por dia, se é fumante. Pacientes fumantes
tem produção de radical livre de forma mais intensa, degradação de colágeno e elastina, e tem mais microvasos precocemente, então a gente precisa explicar isso ao paciente. Se está fazendo uso de medicamento, tá? Não pergunta ao paciente se está fazendo uso de terapêutica. Ele não vai saber o que é isso. Pergunta se está fazendo uso de remédio, de medicamento, de anticoncepcional. E aí você anota tudo que o paciente está te informando. Se tem alguma alteração hormonal, como diabetes, hipotireoidismo. Se o ciclo menstrual é regular, tá? Se já engravidou, inclusive a gravidez está muito associada ao surgimento dos microvasos. Então, quantas gestações essa paciente já teve? Né? Se ela tem doença cardíaca, se ela tem problemas de coagulação do sangue, se tem algum tipo de alergia. Inclusive, é interessante até você fazer o cálculo do IMC do seu paciente para saber se ele está em sobrepeso, se ele está em obesidade. Porque se o paciente estiver em sobrepeso e obesidade, é importante que você oriente esse paciente a procurar um nutricionista, a ter uma mudança de orientação alimentar, para que a gente tenha um prolongamento do resultado do tratamento. Então, vejam só que na avaliação vocês acabam fazendo uma consultoria do paciente. É por isso que eu falo que a avaliação é muito importante que ela seja paga, que seja uma avaliação paga para o paciente dar valor àquela consulta. Além disso, pessoal, vocês vão agregar muito mais quando vocês fazem esse tipo de avaliação. Vocês avaliam se o paciente tem tendência à hiperpigmentação. Como avaliar isso? Às vezes o paciente, qualquer picadinha de inseto, ou então o paciente tem uma acne e ali fica uma mancha. Então, você já sabe que é um paciente que tem tendência a hiperpigmentar após um processo inflamatório, tá? E sempre avaliar também o estado emocional do paciente. Às vezes é um paciente com autoestima lá embaixo, né? Às vezes enfrentou um problema em casa, ou então é um paciente muito ansioso, não te deixa falar, que já quer o resultado rápido. Você vai anotando para conhecer um pouco mais seu paciente. E aí você entra nos dados clínicos, né? Quanto tempo que surgiu esses microvasos? Tem algum sintoma, como sensação de desconforto, cansaço nas pernas, ardor, prurido, coceira, tá? Qual o tipo de microvaso? Para saber o tipo de microvasos, quem tem que saber isso é você, profissional, não é o seu paciente. Você tem que saber se é primário, se é secundário. Então, por isso que você precisa estudar. Se ele tem varizes, se essas varizes são leves, se são graves, tá? Então você precisa avaliar isso. E como é que eu avalio essa condição? É só na ficha? Não. É importante que você tenha uma avaliação clínica estética. Então, você precisa pedir para o seu paciente ficar em pé, para que você possa observar os membros inferiores, tá? Observar se tem alguma dilatação, se tem alguma mancha superficial ali, tá? Se há aumento de volume, de edema nos membros inferiores. E também pedir para o seu paciente deitar na maca e dobrar os joelhos para que você possa fazer o exame de palpação, tá? Para observar se tem alguma região ali endurecida, se tem aumento de temperatura de alguma veia ali dilatada, tá? Porque às vezes a veia com aumento de temperatura endurecida, dilatada, é um sinal de tromboflebite. E aí a gente não pode atender esse tipo de paciente, tem que encaminhar para um angiologista. Além disso, gente, é importante que vocês observem presença de dermatite, de cicatrizes, inclusive de úlcera, como eu mostrei no caso clínico do início da aula. Tá certo? Então, olhem só que uma avaliação de microvaso não é tão simples como parece. Então, essa aula, o meu intuito é que vocês pudessem abrir a mente para uma avaliação mais completa. E quem sabe, pessoal, às vezes o paciente fala que é hipertenso. Você, com a demonstração de carinho e cuidado pelo seu paciente, aferir a pressão do paciente. O paciente às vezes relata que é diabético. Por que não aferir a glicemia do paciente com glicosímetro, tá? Esses pontos são específicos porque antes de ser um profissional da estética, você é um profissional da saúde. Então, se preocupar de fato com a saúde do paciente, tá certo? Bom, era isso que eu queria passar nessa aula, tá? Fiquem ligados na próxima aula do evento da Ascensão no PEN, tá? E agora, como você já sabe como conduzir uma avaliação com segurança da forma correta, de forma completa e eficaz, na próxima aula eu vou descomplicar de uma vez por todas o procedimento estético injetável em microvaso. Então, eu vou abordar todas as etapas desse procedimento, desse tratamento, desde o início, o meio e o fim. Tudo que vocês precisam saber para conduzir esse tratamento de forma segura, sem se preocupar tanto com a temida intercorrência, certo? Então, a
A gente mais uma vez vai analisar casos clínicos. Eu vou trazer algo da minha vivência para vocês que vocês possam criar prática, criar experiência, tá? Até para que facilite também o aprendizado de vocês, tá? Então, você que está participando desse evento online junto comigo, você terá também a oportunidade de fazer parte do meu projeto online, que é o Estética na Veia. O Estética na Veia, a gente surgiu há alguns anos com o intuito de montar uma comunidade de profissionais escleroterapeutas da saúde estética, tá? Para que a gente possa compartilhar muita informação, conteúdo científico. Então, a partir do momento que vocês estão participando desse evento, vocês terão a oportunidade também de participar desse projeto meu, que eu vou explicar mais ao longo desse evento, tá? E na próxima aula, eu também vou falar um pouco mais sobre como esse evento vai ser fundamental na sua carreira na área da saúde estética, tá certo? Então, tiveram alguma dúvida a respeito dessa aula? Comenta aqui embaixo para mim, para que eu possa responder as dúvidas de vocês, tá? Em breve eu irei liberar a próxima aula. Fiquem ligadinhos, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, é só me seguir também nas redes sociais. Eu sempre estou fazendo live sobre procedimento estético injetável em microvasos. Estou liberando conteúdo sobre outros tratamentos na área da saúde estética também. Então, o meu Instagram é Mayara Moura Biomédica. O meu Facebook também, Mayara Moura Biomédica. Eu tenho um Telegram também, no qual eu disponibilizo conteúdos. Tento sempre estar ali constante, de forma diária, para que vocês possam ter mais conhecimento a respeito dos tratamentos da área da saúde estética, como melhorar a conduta como profissional também. E um canal no YouTube, que é Mayara Moura Estética Avançada e Emagrecimento, que é o Estética na Veia. Tá certo? Então, até a próxima aula. Um forte abraço e fiquem com Deus.